Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, boa noite a todos e que a doce paz de Jesus nos envolva neste momento. É com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para participar com vocês desse estudo importante para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Gostaríamos de agradecer aos irmãos do grupo da Fraternidade Irmão Aniceto por mais essa oportunidade que nos concede na noite de hoje. E os irmãos nos solicitou que nós falássemos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o item que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje, desse capítulo, é o item Mundos de Expiação e de Provas. E queria pedir licença para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, para que possamos fazer uma pequena homenagem ao nosso codificador Allan Kardec pelos 164 anos da primeira publicação, da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, no dia 18 de abril de 1857 foi lançada ao mundo a luz que veio acender os nossos caminhos, a clarear as nossas ideias, para que possamos assim nos preparar para a vida futura. Então fica aí a nossa homenagem simples e que Jesus continua abençoando a esse irmão onde ele estiver neste momento. Então, para a gente entrar no tema de hoje, vou pedir licença aos irmãos para a gente fazer uma breve leitura, um resumo aqui desse capítulo, desse item que a gente vai estudar, para que possamos assim entender o que o Santo Agostinho quis explicar, quis nos ensinar através dessa passagem, através desse ensinamento. Então vamos ler aqui esse trechinho e dar continuidade no estudo da noite. Mundos de Provas e Expiações. Santo Agostinho, Paris, 1862. O que eu posso falar dos mundos de provas e expiações que vocês ainda não sabem, uma vez que basta observar a terra em que habitam? Esses mundos existem porque precisamos resgatar os erros cometidos em encarnações anteriores. A inteligência superior em um grande número de habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades que os espíritos trazem ao nascer é a prova de que já realizaram um certo progresso. Entretanto, os inúmeros vícios que ainda possuem indicam uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou em um planeta pouco evoluído, permitindo que resgatem os erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham méritos para entrar num mundo mais feliz. Os espíritos
espíritos que estão em resgate na Terra são, na grande maioria, espíritos estrangeiros. Eles já viveram em mundos mais evoluídos, de onde tiveram que sair pela insistência em praticar o mal, causando assim problemas para os bons. Então a gente percebeu aí, através dessa lição, né, essa importante lição que o Santo Agostinho nos trouxe. Então a primeira ideia, quando a gente termina de ler esse capítulo, esse item, a ideia que surge na nossa mente é a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Então essa é a primeira ideia que surge na nossa cabeça. Então, para compreender melhor, a gente pesquisando, lendo os itens anteriores, lendo outras obras, então a gente percebe e possamos compreender assim melhor quando entramos na questão da classificação dos mundos habitados. Então, essa classificação que os Espíritos nos trouxe, ela tem cinco mundos, nos quais são mundos que são habitados, são categorias de mundos. Então a gente iniciamos no mundos primitivos. Hoje nós nos encontramos no mundo de expiações e provas. E em seguida vamos alcançar o mundo de regeneração, mundos felizes, que vem depois, e finalmente os mundos celestes ou divinos. Então hoje, a gente pode observar que a gente deu um grande passo na nossa evolução espiritual. Apesar da lentidão, que nós estamos caminhando, mas isso é importante a gente saber o tanto que a gente já cresceu um pouco mais. Se a gente tivesse esforçado um pouco mais, talvez a gente já estava um degrau mais adiantado. Mas o progresso é lento. O mais importante é a qualidade, não a quantidade. Então, é um motivo de satisfação, de orgulho para nós, no bom sentido, de estar já nesse patamar, que é muito importante para nós. Então, dando continuidade sobre esse tema, expiações e prova, a gente pesquisando na própria obra do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente encontrou uma importante interpretação que Kardec nos dá para assim compreender o mundo na qual a gente está inserido neste momento. Então vamos à interpretação que o Kardec fez. Vou pedir licença para ler aqui o que ele nos diz, para que nós possamos assim compreender melhor. Não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova. Porém, nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Allan Kardec. Então a gente, estudando essa interpretação que o Kardec nos dá,
a gente observou que aí a expiação e as provas ela têm uma semelhança entre si, mas elas não são iguais. A gente pode observar isso hoje, né? No campo da experiência terrenal, carnal, vários exemplos, né, nesse sentido, quando a gente vê, né, os problemas existentes, irmãos nossos ou nós mesmos passando por uma série de dificuldades, de problemas, né, a gente às vezes sempre reclama que a gente não merecia essa condição, que na verdade isso é um engano nosso, porque tudo está dentro da lei de Deus, tudo dentro da programação, e tudo que nós estamos passando aqui é simplesmente pelo fato da gente ser espíritos imperfeitos todavia. E para espíritos imperfeitos como nós, que habitamos esse planeta, é natural que a gente encontre um planeta para habitar, um planeta ainda em construção, um planeta que está aprimorando-se para alcançar um mundo regenerativo, regenerado. Então é natural, porque é importante a gente aprofundar sobre isso, né, para a gente compreender e aceitar, né, as provas e as expiações que a gente tem no caminho. Então tudo está dentro do programado, que na realidade essa programação a gente teve uma grande participação, porque nós pedimos, nós escolhemos os tipos de prova que nós queria passar aqui para quitar os nossos débitos do passado. Então nada aqui é em vão, tudo é importante. Então nessa questão aí dos exemplos, né, que a gente observa, que a gente vê, por exemplo, nesse campo da experiência humana, a gente sabe que esses irmãos que estão passando por essas dificuldades são aqueles espíritos que num passado remoto eles cometeram alguma falha. São irmãos que podemos dizer que foram irmãos que tiveram uma condições financeira invejável, era rico, abastado, e às vezes deixou-se perder, pela ambição, se perdeu pelo caminho. Foi uma pessoa, um espírito que teve a oportunidade de auxiliar, né, teve essa oportunidade de beneficiar aquelas pessoas mais necessitadas e não ajudou ninguém. Então, o que ele está passando hoje é decorrente, né, dessa grande dificuldade. Hoje ele pode estar aí na condição de uma pessoa que está aí pela rua, perambulando, sem trabalho, sem alimentação adequada para a manutenção do seu corpo físico, está aí como pedinte, batendo em porta, pedindo uma migalha de pão para a sua sobrevivência. Então isso é uma forma de expiação. Então a gente vê outros exemplos também, pessoas, irmãos, espírito que em outras vidas teve uma inteligência invejada, teve esse talento que Deus lhe deu e ele fez um péssimo uso, um mau uso desses talentos. Então, provavelmente, as consequências serão terríveis no campo fisiológico, no campo mental e espiritual. Então, são formas
né, dele resgatar, pagar os débitos que ele contraiu no passado. Então, a gente observa também outros exemplos, irmãos que mergulhou no campo do vício ilícito e hoje ele traz aí no seu corpo perispiritual defeitos provocados pelo vício. Então, a gente, quando estuda essa doutrina maravilhosa, a gente vai observando esses casos e a gente vai entendendo aí que tudo isso que a gente está passando, a consequência disso tudo, a culpa é nossa mesmo. Foi nós que criamos essa situação. Então a gente, indo para o campo das provas, a gente observa que são os inúmeros exemplos que possui também. Tanto na questão das provas, tanto na questão da prova da riqueza e da pobreza, também já é uma forma de prova, né? Já é uma oportunidade de ter, através das provas, para a gente quitar também os débitos. Bem no caso da pobreza e da riqueza. Então, a gente, através dos estudos, a gente observa que no caso da riqueza, ela é mais perigosa para o homem, principalmente aquele que busca nos prazeres, busca na riqueza, se perdendo nos excessos. E na pobreza a gente vê irmãos que não conseguiram aí manter um equilíbrio, lamentando, né, a sua situação, a sua condição, murmurando, blasfemando contra Deus. Então, essas duas questões também são muito perigosas, mas principalmente a prova da riqueza. E também há outros exemplos, né, no campo do sentimento, que a gente observa também que as provas estão acontecendo. Então a gente percebe que a paciência, a resignação, a humildade também são oportunidades de provas na nossa vida. São provas para a gente manter esse equilíbrio. Então, diante de tudo isso, abrindo parênteses aqui, já paramos para refletir sobre a nossa existência aqui no planeta? Às vezes muitos reclamam e blasfemam, né, questionam a Deus, dizem que é injustiçado, que ele não merecia estar aqui, que foi um engano. Na realidade, não é engano nenhum. Se a gente está aqui hoje, foi porque a gente pediu. Aliás, a gente não pediu. A gente implorou a oportunidade de reencarnar. Então, a gente deveria agradecer por essa oportunidade, porque, como diz os espíritos que nos orientam, que para reencarnar é mais difícil do que desencarnar. Então, para estar aqui, meus irmãos, a gente não sabe quanto tempo vai durar a nossa próxima oportunidade de poder voltar aqui. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível dessa existência para quitar os nossos débitos, né, para liquidar tudo aquilo que a gente contrariu no passado de ruim para nós mesmos, para o nosso próprio caminho. Então, é essa oportunidade que a gente tem. E deixar um pouco aí as lamentações, as tristezas, né? Porque isso só nos traz prejuízo para nós. Porque
os Espíritos estão sempre do nosso lado, nos auxiliando, nos dando força e equilíbrio para seguirmos nesse caminho do bem e do amor. E a gente nunca está só, a gente não está aqui como órfão. A gente tem alguém a nos zelar, a nos querer. Nós estamos sempre rodeados de bons amigos. E Jesus foi o próprio exemplo disso, é o exemplo maior para nós. Porque quando aqui ele esteve há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, antes de retornar para a casa do Pai para nos preparar a nossa morada, ele nos prometeu que ele não poderia e nem devia ficar aqui conosco mais tempo, mas que enviaria um Consolador. E nós temos hoje, e a promessa foi cumprida por Jesus, e hoje nós estamos aqui, com essa doutrina maravilhosa, que nos aclara, que nos ensina e que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Então, ela é muito mais do que isso. Apesar de tudo, de trazer esse consolo para nós, ela enxuga as nossas lágrimas. Então, meus irmãos, a gente lembrou aqui também de outro detalhe importante nessa promessa que Jesus nos fez, que através do apóstolo João, no capítulo 14, no versículo de 1 a 3, ele nos traz aí, através desse versículo, a promessa que ele fez para nós, e com certeza será cumprida. Eu tenho a convicção que isso será realizado. Então, João, nesse versículo, nos fala, principalmente para nós que estamos aflitos, desiludidos. Então, quando a gente lê, escuta essa passagem, esse versículo, a gente já nos motiva, automaticamente a gente nos sente mais motivado para seguir aqui nesse caminho. Às vezes duro, difícil, complicado, mas com fé, com resignação, com determinação, a gente vai superar os obstáculos. Então olha só o que João nos traz. Que não se perturbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vos estejais também. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Meus irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso, ter essa promessa de Jesus. E a promessa de Jesus não é uma promessa de qualquer um. É uma promessa de um ser que nos quer bem, que nos quer ver feliz. Ele não quer que a gente aqui sofra. Apesar dos problemas, das dificuldades, a gente tem grandes exemplos que a gente já teve a oportunidade de ouvir falar sobre eles e de escutá-los. E isso nos traz um grande alento, nos traz fé, esperança, resignação para seguir lutando aí contra as adversidades que o mundo de expiações e prova nos provoca, a dar continuidade aqui na nossa existência. Então, meus irmãos, dentre tanto esses exemplos de irmãos que nos ensinou, a gente lembrou aqui de um irmão muito importante para a nossa vida, como exemplo
como seguidor fiel do Cristo. Depois de Jesus, esse irmão é considerado o espírito mais elevado que aqui já esteve conosco. Nós estamos falando de Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando já finalizando a sua etapa aqui no plano da Terra, em Assis, ele já com a idade já avançada, já sentindo cansado, alquebrado, cego, praticamente cego. Então, ele ali no mosteiro, junto ali com seus discípulos, ele numa tarde já quase escurecendo, e a gente sabe que para um cego tanto faz ser dia ou ser noite, é tudo igual. Então ele ali, né, com maior cuidado, com maior carinho, cuidando ali do jardim, do horto, e um dos discípulos que estava ali observando, né, o trabalho que Francisco se dedicava, se compadeceu dele, né, pelo fato dele estar naquela condição ali, já cego, trabalhando. Ele sentiu um desejo de conversar com Francisco e aproximou dele e perguntou a Francisco: Pai Francisco, se você soubesse que ia desencarnar hoje, o que você faria? E Francisco respondeu que se soubesse que ia desencarnar, ele seguiria, ele continuaria cuidando do seu jardim. Cuidar do nosso jardim, meu irmão, é cuidar da nossa vida, é ter esse desejo de estar sempre cuidando desse presente, desse regalo, desse presente maravilhoso que é a vida. Cuidar dele independentemente da situação na qual a gente encontramos. Porque a gente tem que devolver esse tesouro que nos foi dado como empréstimo para resgatar os nossos débitos, para nós a aprender a amar. Então, ele foi nos dado para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a gente tem que devolvê-lo da melhor forma possível. Então, a gente possa, assim, com a permissão de Deus e com o auxílio dos anjos protetores, dos anjos guardiões, que nos continue amparando, nos dando força para continuarmos aqui nessa luta de esperança e de paz. Agradeço a oportunidade, agradeço a paciência, a tolerância de todos, e que Jesus ampare e abençoe a todos. Muito obrigado e que assim seja.